Olá, querido amigo, querida amiga. Aqui estamos mais uma vez, reforçados na parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, para falar de temas do novo Código. Hoje, especificamente, um tema muito importante diz respeito ao direito probatório. Antes de falar sobre os aspectos principais da temática, cabe enfatizar o relevo do direito probatório. Sabe-se que ele é o elemento central para que determinada causa se resolva de forma adequada, pois se há provas contundentes para uma das partes, efetivamente há uma grande probabilidade de restar provida a pretensão de uma destas partes. Então a prova, ou as provas de forma geral, elas são relevantíssimas para o resultado do processo. Nessa estrutura, vejamos alguns apontamentos, primeiro da teoria geral das provas e depois, rapidamente, apontando as modalidades de provas que hoje nós temos a partir do novo Código. Bem, não é novidade que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos ou aceitos, para provar aquilo que pretendem no processo. Provar, inclusive, os fatos que ocorreram e que sustentam uma causa de pedir. E tanto é que pode-se utilizar a parte do rol de provas taxadas no Código ou ainda de provas atípicas que não são taxadas no Código, mas que podem ser estruturalmente especificadas para determinada situação. E isso está autorizado pela regra do artigo 369 do novo Código. Isso é bastante importante de deixar frisado para os amigos e para as amigas. Pois bem, o artigo 370 é outro importante dispositivo que determina que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito. E aqui o juiz tem, então, pelo impulso oficial, uma força maior ligada à sua autonomia para conduzir a estrutura do processo. Tenha-se cuidado para não pensar que isto dá ao juiz uma estrutura de livre convencimento motivado, que já não mais é observada pelo novo Código. Nós veremos logo mais que hoje o que se fala e o que se deve falar é de um convencimento motivado, mas logo falaremos sobre isso. Portanto, então, a primeira característica do direito probatório no novo Código é essa, pensando nessa estrutura. Pois bem, então essa modificação que falávamos está inclusive estruturada também no artigo 371, que afasta a ideia de um livre e pessoal convencimento do juiz, mas agora então um convencimento motivado com base nos elementos de prova. E é isso que diz o artigo 371, a expressão livremente já não é mais utilizada aqui, portanto não há um livre convencimento, mas há um convencimento motivado. É isso que diz o artigo 371 do novo Código de Processo Civil. Por isso, ele diz, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Ponto. Essa é a estrutura, portanto, observar as provas a partir de um convencimento motivado e de uma decisão a posteriori fundamentada. Também é reconhecido no novo Código aquilo que já se admitia na praxe forense e na jurisprudência dos tribunais, que é a estrutura da prova emprestada. E o artigo 372 diz exatamente isso. Ele relata a possibilidade de se utilizar uma das partes ou ambas as partes de prova emprestada. E por isso determina que o juiz poderá admitir a utilização dessas provas produzidas em outro processo, atribuindo-lhes o valor que seja efetivamente adequado ao caso. Essa estrutura deve ser considerada. De outro lado, sobre ônus da prova, o artigo 373 estrutura a carga dos ônus probantes. Então, nós vamos ter ali a carga do ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como sempre fora, e do réu quanto à existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E quanto a isso não há maior novidade, porque realmente já se trabalhava assim na estrutura de processo. Mas bastante importante é o parágrafo 1º desse mesmo artigo 373, porque ele traz aquilo que nós chamamos hoje de modulação da carga probatória pelo juiz. Então, o juiz ele pode modular a carga probatória, independentemente, em regra, dessas estruturas que nós acabamos de conversar. Veja o que diz o parágrafo 1º comigo, por favor. Nos casos previstos em lei, ou diante da peculiaridade
de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir encargos nos termos do caput ou a maior facilidade da obtenção da prova, o fato contrário, agora vem a faculdade, né? Poderá o juiz, frise isto, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E aqui então entra o julgador com este poder de modular a carga da prova, que em regra é aquela que nós acabamos de conversar, que está no caput e nos incisos 1 e 2 do 373. Tome presente essa nota. Alguns chamam isso de condução ativa do juiz no processo, seja isso um ativismo ou não, fato é que o juiz pode e vai, em algumas situações, modular essa carga probatória. Ainda importante também é falar que esta estrutura que nós acabamos de ver, está no parágrafo 1º, ela se consolida ainda mais pela determinação do parágrafo 3º, que diz o seguinte sobre isso. A distribuição diversa do ônus da prova, que é o que nós acabamos de ver, também pode ocorrer por convenção das partes. E aqui, então, nasce a figura das convenções processuais, ou por alguns tratadas como negócios jurídicos processuais, sobre a carga da prova. Isso pode acontecer, né? Salvo se recair sobre direitos indisponíveis, então não temos como convencionar sobre isso, né? E se tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do seu direito efetivamente comprovado de fazer prova. Isso é bastante importante, meu amigo e minha amiga. Para nos encaminharmos para o final já, também gostaria de ressaltar aqui o valor do artigo 379, que fala que não há dever de produzir prova contra si próprio. E essa estrutura que já vinha do direito processual constitucional, agora aqui no novo Código reafirma que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Isso é bastante importante. Finalizando, hoje os meios de prova típicos que nós temos no novo Código são os seguintes: a produção antecipada de provas, do artigo 381, a ata notarial, que é outro elemento inovador e bastante importante de prova, que já era utilizado antes do Código de 2015, que está a partir do artigo 384, o tradicional depoimento pessoal das partes, que está a partir do artigo 385, a confissão, super importante como meio de prova, que está a partir do artigo 389, a exibição de documento ou coisa, que está a partir do artigo 396, da prova documental, que está a partir do artigo 405, da prova testemunhal, que está a partir do artigo 442, da prova pericial técnica, super importante para o processo, que está a partir do 464, e, por último, da inspeção judicial, a inspeção judicial que está a partir do artigo 481. Basicamente, essas são as provas taxadas que podem ser usadas na estrutura do novo processo civil, ressaltando que novas provas podem ser produzidas dependendo da necessidade do processo, da sua plena validade e, acima de tudo, de não ser uma prova ilicitamente produzida. Bons estudos e um grande abraço do professor Renan Tamay. Até breve.